Olá, meus irmãos, minhas irmãs, sejam todos muito, 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 muito bem-vindos a esse projeto Comunhão no Lar. Eu sempre os cumprimento assim, porque é uma imensa alegria estar juntos com vocês e vocês me permitirem, né, passar uns minutos, adentrar o seu ambiente doméstico e partilhar esses minutos abençoados com vocês. Imensa gratidão por isso. E esse é o nosso esforço, né? De estar sempre mantendo aberta a porta da nossa casa, para que Jesus faça morada nela. E para isso nós precisamos criar um ambiente de harmonia, um ambiente de esforço no bem. É isso que atrai os bons espíritos. É isso que Jesus espera de nós, que nós sejamos capazes desse esforço diário em favor de nós e em favor daqueles com quem caminhamos, a começar por esses que convivemos tão intimamente no ambiente doméstico e que por vezes nos são tão desafiadores, não é mesmo? E para a gente poder aquietar o nosso coração, vibrar um pouquinho de uma forma um pouco mais elevada, buscando abrir os nossos corações em harmonia com a espiritualidade maior, nós vamos buscar em Emmanuel o benfeitor, amoroso, disciplinado e firme, um pouco das reflexões para nos ajudar a criar essa ambiência de harmonia com o plano superior. E Emmanuel, na coleção Fonte Viva, usa os versículos das cartas de Paulo, dos evangelhos, para nos trazer algumas reflexões. E hoje, nessa mensagem intitulada Na Obra de Salvação, Emmanuel foi na carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, lá no capítulo 5, versículo 9, buscar o alicerce que nós vamos tentar aqui compartilhar a reflexão com vocês. Paulo afirma, porque Deus não nos tem designado para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não nos tem designado para a ira, mas para a salvação. Será que a gente entendeu? A gente precisa de ajuda, né? Para poder refletir do que é que Paulo está falando. Emmanuel nos propõe a seguinte reflexão. Por que é que nós não somos compreendidos? Por que motivo a solidão nos invade a existência? Por que razões a dificuldade nos cerca? Por que tanta sombra e tanta aspereza em torno de nossos passos? E a cada pergunta feita de nós, para nós mesmos, seguem-se comumente o desespero e a inconformação, reclamando sob os raios mortíferos da cólera as vantagens de que nos sentimos credores. Declaramo-nos decepcionados com a nossa família, desamparados por nossos amigos, incompreendidos pelos companheiros e até mesmo perseguidos por nossos irmãos. A intemperança mental carreia para nosso íntimo os espinhos do desencanto e os desequilíbrios orgânicos inabordáveis, transformando-nos a existência num rosário de queixas preguiçosas e enfermiças. Isso, porém, acontece porque não fomos designados pelo Senhor para o despenhadeiro escuro da ira, e sim para a obra de salvação. Ninguém restaura um serviço sob as trevas da desordem. Ninguém auxilia ferindo sistematicamente pelo simples prazer de dilacerar. Ninguém abençoará as tarefas de cada dia, amaldiçoando-as ao mesmo tempo. Ninguém pode ser simultaneamente amigo e verdugo. Se tens notícia do Evangelho, no mundo de tua alma, prepara-te para ajudar infinitamente.
A Terra é a nossa escola e a nossa oficina. A humanidade é a nossa família. Cada dia é um ensejo bendito de aprender e auxiliar. Por mais aflitiva seja a tua situação, ampara sempre e estarás agindo no abençoado serviço de salvação a que o Senhor nos chamou. Vejam, Emmanuel começa nos falando de sentimentos que nos são muito familiares, não é? Quantas vezes nós estamos vivendo situações de incompreensão, quantas vezes, né, nós vivemos em situação de solidão, abandonados pelos mais caros, né, aos nossos corações. Às vezes vivemos situações onde as pessoas nos tratam com aspereza, com violência. E aí, por vezes, nós caímos no desespero, na descrença e no desequilíbrio. Isso nos faz lembrar uma pergunta que Kardec fez aos espíritos, onde ele diz, mas a gente vê as coisas acontecerem no mundo, há tanta violência, há tanta dor, não parece que a gente está retrocedendo? E os espíritos diziam a ele, não. Tudo é transformação. E é necessário que o mal chegue ao seu auge, para que a gente entenda a necessidade das reformas. Veja, por vezes, nós mesmos, semeamos essas incompreensões pelo nosso comportamento, pela nossa maneira de agir. Muitas vezes, nós criamos essas tormentas em redor de nós. E eu não estou falando isso aqui, meu irmão e minha irmã, para que você se sinta fragilizado e sem energia para modificar. Ah, então fui eu que fiz. Não é assim. Jesus disse aos apóstolos que o ser humano é muito mais ignorante do que perverso. É a nossa ignorância que nos faz cometer tantos equívocos. E o que nós estamos fazendo aqui nessa existência? Buscando amenizar essa ignorância, podendo tomar conhecimento da verdade para que a gente se liberte disso que nos fere, disso que nos agride, disso que nos magoa, disso que cria para nós tormentas. É isso que nós estamos fazendo aqui juntos. Então, que nós não percamos a esperança. Se nós criamos essas dificuldades ao nosso redor, nós também podemos, nós também temos condição e ferramenta para resolver essas tormentas. E Jesus nos convida sempre a uma atitude de amor. E é isso que Emmanuel está falando aqui, usando esse versículo de Paulo aos Tessalonicenses. Que nesse trabalho, que nessa obra, na obra da salvação, que nós sejamos capazes de nos ater ao trabalho de regeneração, de reconstrução de nós. Que ainda que nós tenhamos dificuldades, dores, experimentemos a solidão e a incompreensão, que nós não nos entreguemos à ira, à cólera, que nos desarmoniza, que nos desequilibra, que nos perturba e nos anuvia a visão. Não. Que nós nos entreguemos ao trabalho de salvação. Que salvação é essa? É um ato mágico de Jesus a nos tirar do caminho, a nos fazermos ir para outros lugares de luz, de serenidade, sem um esforço próprio? Não. O trabalho de salvação é o trabalho de transformação, é o trabalho de corrigir rumo, é o trabalho de retomar a estrada com Jesus. É isso. Que diante dessas dificuldades, diante dessa violência que por vezes nos alcança, que nós tenhamos a coragem de escolhermos a porta estreita, entrarmos por ela, para fazer o processo de redenção,
de nós mesmos. Isso é a salvação. É nós nos reencontrarmos com a nossa essência divina. Porque nós somos filhos da inteligência primária. Nós somos filhos do amor, da justiça, da misericórdia. Estes sentimentos, essas virtudes existem em nós. E o nosso trabalho de salvação é o trabalho de nós reencontrarmos o caminho que vai nos ajudar a descobrir, a lapidar, a tirar as escamas dessas virtudes que estão aí, escondidas dentro de nós, escondidas e alcançadas, né, pelas nossas perturbações. Por isso o convite para que a gente não se encolerize, para que a gente não se desequilibre, para que não seja por nós que o mal se instale no ambiente da nossa família. Quantas vezes somos nós o ser violento, o ser agressivo, o ser incompreensivo, o ser intolerante, o ser juiz de todos. Se nós somos assim, possamos fazer o sincero exercício de nos olharmos e começarmos a pegar a enxada e nos transformarmos. Esse é um processo em nós, de salvação em nós, de redenção em nós. E na medida que nós vamos fazendo isso, aí sim, nós vamos criando um caminho com menos pedras, com menos percalços, para ajudar aquele que caminha ao nosso lado. Então, que dentro do nosso ambiente doméstico, que nós possamos sim nos dedicar diariamente ao trabalho da nossa salvação, da nossa transformação moral, da nossa iluminação. E o caminho é partilhando, é seguindo a mesma estrada que Jesus seguiu. Ali, aquela estrada que exige de nós coragem, perseverança, para que sejamos humildes, amorosos, gentis, para que sejamos colaborativos, para que sejamos misericordiosos. Esse é o trabalho na obra da salvação em nós e com os nossos irmãos. Emmanuel termina a mensagem dizendo que por mais aflitiva seja a nossa situação, ou seja, por maior que seja a dor que te visita nesse momento, por maior que seja a dificuldade que você esteja vivendo neste momento no seu ambiente doméstico, se coloca à disposição ao serviço. Ampara aquele que te bate a porta. Ampara o teu familiar necessitado. E assim, estarás agindo no abençoado serviço de salvação. Esse é o serviço, é o trabalho no bem, é o socorro, com o nosso exemplo, com o nosso testemunho, com o nosso melhor agir, com a nossa melhor conduta, caindo, levantando, sendo um pouquinho melhor hoje do que fomos ontem, com paciência, mas com persistência, que nós caminhemos nessa estrada com o Cristo em favor da nossa transformação. A todo momento, os nossos amigos do plano invisível nos convidam a isso. E o ambiente doméstico é a oportunidade mais abençoada para isso, porque ali nós temos espíritos, convivemos com espíritos que nos conhecem profundamente. Conhecem as nossas virtudes e conhecem as nossas fragilidades. Assim como nós conhecemos as deles. Por isso o convívio, às vezes, é difícil. Às vezes é um convívio cheio de ranhuras. E é aí que nós somos chamados ao trabalho da salvação. É aí que nós somos chamados ao trabalho de reorganizar a nossa rota, acertar o nosso caminho, usar as ferramentas que Jesus nos oferece para que a gente possa fazer esse trabalho de edificação em nós
e dentro do nosso lar, silenciando quando necessário, orientando quando necessário, cuidando quando necessário, respeitando sempre, dando ao nosso irmão o direito de ser o melhor que ele pode, de ser como ele é. E nós, no esforço vigilante diário, para que façamos aquilo que temos aprendido com Jesus, com humildade, com serenidade. Ah, Patrícia, é difícil. É possível. Emmanuel diz só que é um pouco mais trabalhoso. Então não tenhamos preguiça, não tenhamos desculpas. Coloquemos a mão na charrua e vamos sim cuidar da nossa redenção, junto desses com quem partilhamos tão intimamente no nosso lar. Meus queridos, minhas queridas, esse é o sentido da nossa vida aqui na Terra, o da nossa transformação, de reencontrarmos a estrada que nos leva de volta à casa do Pai. É dessa salvação que Jesus nos fala. É dessa salvação que Paulo fala. É dessa salvação que Emmanuel fala. Então aceitemos e façamos a parte que nos cabe na obra do Criador. Fique em paz, que Jesus te abençoe e cuide bem de você e da sua família.